tratando dessa operação policial no Rio, a mais letal da história do Estado, onde não faltaram operações letais. Vamos conversar agora com o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a quem eu vou dando imediatamente meu boa noite, assim como meu boa noite ao meu colega Fernando Mulica, que participa, me ajuda a conduzir essa entrevista. Boa noite, Raul. Você teve uma experiência marcante, no sentido de ter visto de uma posição de abrangência o que está acontecendo com a situação de segurança pública no Rio de Janeiro. Essa operação de hoje, a própria polícia admite, jamais poderia ser descrita como uma operação bem sucedida. Dos seus tempos, cuidando diretamente disso como autoridade pública para hoje, o que é que piorou mais ainda? Boa noite, William. Boa noite, Mulica. O que piorou? Que nada mudou. Nada, absolutamente nada. O Rio de Janeiro vive o que eu chamo de uma metástase, onde as milícias controlam 57% do território, 1/3 da população. Tem uma aliança com uma parte da política. E uma parte da polícia é milícia. Então, nessas condições, o Rio de Janeiro, de fato, não tem como melhorar. Porque, se não houver um plano de longo prazo, e preste atenção, William, se não houver apoio do governo federal, se não houver uma força-tarefa que compreenda Polícia Federal, Justiça Federal, Ministério Público Federal e um pacto político entre governador do Rio de Janeiro e presidente da República, nós não vamos sair dessa situação no Rio de Janeiro. Ela vai piorar dia a dia. Exemplo, essas 25 mortes de um policial e de suspeitos. E o suspeito também tem direito, tá? Não é porque ele é suspeito que ele simplesmente não tem direito. E o que é que mudou para melhor a segurança no Rio de Janeiro? Você pode me dizer? Não mudou em nada, porque esses 25, supondo que sejam traficantes ou criminosos, o crime vai arrecadar, vai buscar mais 25 ou 50 para substituir. Então, essa forma de agir, ela é comprovadamente ineficaz e ineficiente. Mas há uma parte da sociedade também no Rio de Janeiro, é preciso chamar a atenção, que acredita que com isso a segurança dela melhora e que o crime ele tende a recuar. Então, tristemente não é verdade e é isso que nós estamos vendo dia a dia. Fernando Mulica. Ministro, boa noite. Aqui no Rio houve aquela experiência das UPPs, né, aquelas unidades de polícia pacificadora, que durante algum tempo isso pareceu que haveria ali uma solução, que era uma presença permanente da polícia e do Estado nas favelas. Essa experiência acabou, faliu e não deu em nada. Como é que a gente faz? Não tem uma solução? A solução seria tentar recuperar experiências das UPPs? Vamos ficar eternamente nessa enxugação de gelo? Ô, Mulica, nós temos um exemplo que a gente pode servir como paradigma, se você pergunta. Medellín, na Colômbia, era a cidade mais violenta do mundo em 1991. Ela tinha 325 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil, que está em torno de 30, não está bem na foto. Imagine 321. Entretanto, eles mantiveram uma política intertemporal, ou seja, mudava o governo, permanecia política. Que política é essa? Digamos, UPPs, mas ao mesmo tempo ações sociais, voltadas para as comunidades mais violentas. O que aconteceu com a UPP? Você teve ação policial pacificadora, como se diz, tá certo? Segundo lugar, pelo sucesso que ela obteve, foi a morte dela, porque ela começou a ser expandida sem ter perna, sem ter estrutura. E o fundamental, o Estado não entrou. O Estado não entrou com saúde, com educação, com política para a juventude, em conquistar o apoio, o coração dessas comunidades, tá certo? Então, o que aconteceu? Esse resultado que você está vendo aí, saída? Tem. Hoje são 25 mortes por 100 mil em Medellín. Portanto, saída existe, lá e em outros lugares. Agora, no Rio de Janeiro, com esse tipo de política, esqueça. Ninguém vai estar mais seguro no Rio de Janeiro enquanto permanecer. Na verdade, essa falta de estratégia, de política, de plano e, sobretudo, que o Rio de Janeiro não passe por reforma das suas polícias. Ela também precisa. E, claro, ela tem pela frente uma das criminalidades mais violentas do mundo. Isso é indiscutível. Mas, através do confronto aberto, simplesmente, quem morre é a sociedade e quem perde somos todos.
Raul, por último, eu tenho tempo ainda para uma breve pergunta para encerrar a nossa conversa. Vamos lá. O delegado responsável pela operação trouxe hoje na entrevista coletiva o seguinte argumento, que o ativismo judicial tornou o trabalho da polícia ainda mais árduo, difícil e perigoso. O argumento procede? De forma alguma. Inclusive, como vocês mesmos disseram, eles foram informados praticamente quando a operação iniciou. Essa operação ela é um desastre em termos de inteligência. Não sei se existia coordenação e comando. O número de homens não era efetivamente o adequado para ser empregado nesse caso. E você teve logo no início a morte, infelizmente a lamentar por todos nós, de um policial. E em seguida, isso se transformou numa guerra. E a guerra se transformou numa chacina. 25 vidas perdidas e nenhuma melhora na segurança do Rio de Janeiro. Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Raul. Boa noite. Obrigado.